primeira vez nessa igreja abençoada, altar restaurado. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Eu trago a saudação da minha esposa, que não pôde estar vindo. Peço perdão, cheguei alguns minutinhos atrasado, tive que buscá-la no serviço. E o trânsito aqui no horário de pico é daquele jeito, né? E sem obra ainda, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que você também veio para glorificar o nome do Senhor. E também trago a saudação do meu pastor. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Ceifeiros, pastor Edival Fernandes. Eu trago a saudação dele, da minha pastora, a pastora Raquel, de toda a igreja, Ministério Ceifeiros, ao coração da igreja, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Maurício. Obrigado pelo convite. Assim que você fez esse convite, posso ter jeito. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do pastor Rogério também, a vida da pastora Nair, que Deus abençoe a vida da senhora. A senhora que esteve ministrando no Congresso de Mulheres lá, né? Que Deus abençoe a vida da senhora. Assim que eu falei, eu acho que eu já vi ela. Aí eu lembrei do Congresso das Irmãs. Foi a senhora que deu um brado lá. Que Deus abençoe a vida da senhora. É difícil pregar perto da senhora aqui, né? Depois que a senhora falou lá. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Vamos para a palavra? Quantos creem que Deus tem uma palavra para o teu coração? Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 27. Verso de número 50 e 51. Diz assim, verso de número 50 do capítulo 27 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Verso de número 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Agora você vai em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Se quiser aplaudir, aplauda, pois Deus merece toda a honra. Eu peço agora o máximo da sua atenção, porque eu gostaria de meditar com os irmãos no tema proposto por vocês aqui. É interessante que nós precisamos entender duas importantes coisas. Primeiro, o simples.
o que era o véu? E segundo, para que servia o véu? Eu quero ler e depois nós vamos explanar. Primeiro, o que era o véu? Ao contrário do que muitos pensam, o véu, que era um dos compartimentos que dividia, era uma divisória do tabernáculo, que tinha 50 por 100, era 50 de largura e 100 de comprimento, era a medida do tabernáculo, era a base do tabernáculo. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. O que dividia e fazia a divisória entre o lugar santo e o santo dos santos era este véu. E ao contrário do que muitos pensam, porque quando a gente fala do véu, a gente pensa num véu de linho fino, né? Algo como uma cortina da nossa casa, que estava fazendo uma divisória. Mas de acordo com os estudos, o véu tinha 18 metros de comprimento, 9 metros de altura e 1 palmo de largura. Pensa numa cortina grossa. Faz assim com a sua mão, assim, ó. A cortina tinha essa grossura. De acordo com estudos, se essa divisória, se essa cortina, se esse véu estivesse molhado, era necessário aproximadamente 300 homens para levantar. Imagine, irmã, você dando uma faxina em casa e uma cortina dessa. Nem você, o seu marido e 200 filhos daria conta, tinha que ser 300. Era pesado. O véu era uma peça importante dentro do tabernáculo. O tabernáculo, desde a saída dos hebreus até a terra prometida, durante a peregrinação no deserto do Sinai, foi um projeto. O tabernáculo foi um móvel, uma casa móvel que Deus solicitou ao seu povo que eles fizessem. Êxodo capítulo 31. Sendo assim, o tabernáculo possuía, como já dito anteriormente, 3 divisões: o pátio, conhecido como um átrio, o lugar santo e a cortina que dividia o lugar santo e o santo dos santos, para que aonde a arca fosse levada, essa divisória era colocada dentro desse lugar chamado Santo Santo, e ali se estava, e ali permanecia, até que o povo se levantasse e continuasse a sua jornada. Às vezes a gente pensa, poxa, Israel passou 40 anos no deserto, só que durante 40 anos, o povo habitou no deserto, e fez estadia em algum determinado período de tempo, que às vezes levou anos, 5 anos, 3 anos, não foram 40 anos só andando. Nesses 40 anos, passaram 5 anos em um lugar do deserto, 3 anos em outro lugar do deserto, mais 4 em outro lugar do deserto. Por isso se passaram 40 anos, até que se chegasse na terra prometida. E olha que interessante, para que servia o véu? O véu, como já descrito anteriormente, servia para dividir aonde a presença de Deus estava, aonde a arca da aliança estava, que era a representação da presença de Deus. Ou seja, não era possível o sacerdote nem mesmo ver a arca da aliança quando eles estavam em estadia. Só era possível ver a arca da aliança quando eles se locomoviam, desarmavam a tenda, o tabernáculo, e caminhavam pelo deserto, então eles viam a arca. Mas enquanto o povo estava em estadia no deserto, era colocada a arca do lado de dentro, o véu era colocado, e nem mesmo o sacerdote conseguia ver a arca da aliança. Prova de que eu estou dizendo que o povo passava períodos e períodos estabelecidos em algum lugar do deserto, que o povo anualmente prestava sacrifício a Deus, e era nesse momento que o sacerdote entrava no Santo do Santo e aspergia o sangue do sacrifício nos 4 pontos do altar, e então recebia de Deus a resposta se sim ou não, se Deus perdoava ou não o pecado do povo. Olha que interessante. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Então, o véu, além de servir como divisória, impedia que até mesmo quem estava no serviço no lugar do átrio
do santo, lugar de prestar o trabalho, colocar o pão da preposição na mesa, acender o candelabro, não conseguia enxergar o lado onde estava a arca da aliança. Por quê? Por causa da espessura do véu, era impossível de ver, era pesado. Em certo modo, o véu também representa o nível de divisão que estava entre Deus e o homem. Pegou isso aqui? Além dos nossos pecados serem pesados, era uma grande divisão entre Deus e o homem. Em resumo, o objetivo do véu era um símbolo de separação de Deus e o homem, dada a ideia de que pela antiga aliança o homem não possuía um nível de comunhão com Deus, dada obviamente algumas exceções. Alguns homens, como Enoque, que andou com Deus, Abraão, que era tido como amigo de Deus, ou até mesmo o líder Moisés, que conseguiram alcançar um nível de intimidade com Deus, mas mesmo esses homens morreram debaixo da lei. Entendeu isso aqui? Qual é a lição que a gente aprende? Que o véu representa tudo em nossa humanidade, que nos afastou de Deus desde a queda. O véu era um símbolo da nossa incapacidade de chegar diante de Deus por conta própria, recebendo a graça e o perdão momentâneo por meio dos sacerdotes, que serviam como intercessor pelos homens, apresentando sacrifício anualmente do povo perante Deus. Mas vem Gálatas capítulo 4, e o escritor de Gálatas diz assim: então vem Cristo, o Filho de Deus, como diz Paulo, na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei que os homens morreram, como Moisés, Abraão e outros tantos, os profetas. Morreram esses homens debaixo da lei, mas vem Cristo e nasce sobre ela, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Quem é filho aqui? Diga glória a Deus. E traz com a sua morte a ressurreição, uma nova aliança, apresentando à humanidade um novo e vivo caminho. De acordo com o texto de Mateus, Jesus na cruz clamou em alta voz e entregou o seu espírito. Nesse momento houve trevas por aproximadamente 3 horas. A Bíblia relata que o véu, apesar de sua estrutura grossa e pesada, quando ele entregou o seu espírito e disse: está consumado, o véu se rasgou. Rasgou-se de cima para baixo, demonstrando que tudo que nós precisamos vem do alto. A nossa reconciliação para com Deus não depende de nós, não dependia de nós, porque se Deus não quisesse nos aceitar, não seríamos aceitos. Mas Deus, por sua graça, entregou seu Filho, seu único Filho, sem pecado, foi levado ao matadouro, morreu por nós, deu a última gota de seu sangue e nos fez filhos e nos salvou. Quem pode glorificar a Deus por isso? Diga para a pessoa que está do seu lado: é por isso que o véu do templo se rasgou. Agora que nós entendemos o que era o véu e qual era o propósito do véu, agora a gente precisa entender por que o véu foi rasgado e o que Deus espera de nós diante disso. Para qual propósito o véu foi rasgado? Você já se perguntou? Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada e formos procurar, esmiuçar o que Deus espera de nós, Deus espera muita coisa de nós. Deus espera muita coisa de nós. Mas se nós formos resumir, Deus espera de nós comunhão, que pode vir por meio da santidade apenas. E a santidade só pode ser alcançada por meio da oração, do jejum, da súplica. E lembrando que não é de baixo para cima. Fazemos isso aqui embaixo porque o véu já foi rasgado. O meio que nós podemos, é o mínimo, é fazer a nossa parte. Agora olha que interessante. Se nós formos olhar a Bíblia, nós vamos achar diversas solicitações, diversos pedidos, diversas coisas que Deus espera de um filho seu, de um crente. Cadê os crentes aqui? Diga glória a Deus. Mas aí eu fui procurar pelo menos algumas. Já que o véu foi rasgado, o que Deus espera de nós agora? E aí nós lemos o texto da carta aos Filipenses,
E a carta aos Filipenses, que é Paulo que escreve, tem aproximadamente 4 capítulos. Quantos capítulos? E aí eu esmiucei o máximo que eu pude para trazer de forma bem sucinta e resumida para os irmãos, pelo menos algumas coisas do que Deus espera de nós, já que o véu foi rasgado. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ela é direcionada a essa igreja, primeiro porque Paulo tinha um vínculo, uma amizade muito grande com os irmãos da igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi fundada nessa região que recebe esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre. E é interessante que ali se estabelece uma igreja, Paulo estabelece uma igreja. E aí Paulo cria um vínculo de amizade, porque essa igreja em especial, a igreja de Filipos, foi uma das igrejas que mais contribuíram durante o ministério de Paulo. Quando Paulo viajava, quando Paulo pregava e fazia a missão, a igreja que mais contribuía com doações, com mantimentos, da maneira que podia, era a igreja de Filipos. E aí Paulo vai escrever a carta a esses irmãos, porque esses irmãos estavam sofrendo ataques espirituais e também terrenos, como todas as outras igrejas que foram fundadas no Antigo Testamento, e como as igrejas atuais do século 21 ainda sofrem ataques, tanto espirituais quanto ataques terrenos. Não mudou, a igreja continua passando pelo que precisa passar, mas nunca se esqueça de uma palavra que Deus liberou por meio da boca do seu filho. Qual é a palavra? Que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você crê nisso? E aí Paulo, ele vai escrever a carta aos Filipenses, uma das cartas, que é uma das cartas, porque são 4 capítulos, mas uma das cartas que Paulo escreve aos Filipenses é porque a igreja estava passando por ataques externos e ataques internos. E um dos ataques internos que a igreja estava sofrendo era divisão, dissensão, briga, sabe? Coisa besta de família, sabe? Porque a igreja é uma família. A sua família tem uma briguinha de vez em quando? Aí, eu achei que era só a minha. Paulo escreve a carta aos Filipenses porque Paulo tem um sentimento de: eu preciso cuidar desses irmãos. Esses irmãos são importantes para a obra do Senhor. E aí Paulo vai escrever: olha, eu rogo a Evódia, a Sinti, que essas 2 irmãs, que por favor, mantenha calma. Eles estão brigando muito. Não entre em dissensões, não entre em brigas, não entre em confusões à toa, porque quem perde com isso é só o reino de Deus. Então, mantenham-se unidas em amor. E sabe o que é mais interessante? Paulo também vai escrever aos irmãos, dizer assim para os irmãos: irmãos, se alegrem no Senhor. Vocês estão muito tristes. O véu foi rasgado. Vocês não entenderam isso? O véu foi rasgado. Então, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? E nós aprendemos algumas lições na carta aos Filipenses. A primeira é que Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, vai apresentar para a igreja um modelo de vida cristã que louve o nome do Senhor. Vai pedir para os irmãos que eles prossigam com firmeza para o alvo. Vai pedir para que esses irmãos se regozijem no Senhor, se alegrem no Senhor. Vai pedir para esses irmãos, olha o problema que a igreja está enfrentando, libertar-se da ansiedade, que estava todo mundo ansioso. E vai pedir para os irmãos contentar-se com o que eles tinham, porque eles estavam querendo mais do que eles podiam. E eles estavam dizendo assim: contente-se com o que vocês têm. E por último, faça tudo o que vocês precisam fazer aí, mediante a graça do Senhor, para que glorifique o nome do Senhor. E aí é interessante, quando a gente vai ver Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses da onde? Da praia, das Maldivas. Paulo está na prisão em Roma. E aí Paulo vai escrever, irmão, na prisão em Roma. E quando nós vamos olhar a carta de Paulo, se nós pegarmos o capítulo 1 da carta aos Filipenses, nós já vamos ver Paulo dizendo assim: olha, irmãos, estou aqui na prisão, escrevendo uma carta para vocês, animando vocês. Eu estou na prisão, animando vocês, está livre. Eu estou preso, mas eu estou mais livre que vocês que estão aí fora. Então eu vou escrever para vocês porque eu sou pastor de vocês. E aí, a primeira coisa que Paulo vai pedir para esses irmãos é que eles vivam uma vida cristã, humildes, de verdadeiros servos do Senhor, entendendo que é filhos, mas ao mesmo tempo é servo e precisa servir na obra do Senhor. E aí, quando nós olhamos o capítulo 2 de Filipenses, o verso 3 em diante, olha o que Paulo vai dizer assim: irmãos, nada,
agora entenda, porque isso aqui é para nós. Eu estou contemporaneizando a mensagem. Isso aqui é para nós. Já que o véu se rasgou, o que Deus espera de nós? Que a gente, assim como os irmãos, nada façamos por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superior a si mesmo. Dá uma olhada para o seu vizinho aí e diga assim: você é melhor que eu. Diga para ele: você pode não achar que eu sou muito bom, mas você é melhor que eu. Verso 5. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. De sorte. Como que é possível olhar para o meu irmão e ver que ele é melhor do que eu preciso servir ele? Por quê? De sorte que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que estava em Cristo Jesus? Que sendo de forma Deus, era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de patrão, gestor, servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte a pior das mortes, morte para o indigente. Do lado de Jesus tinha o quê? 2 empresários ricos de sucesso, crucificado assim. E aí, quem você foi? Eu fui dono da Tesla. E você? Não, eu era, não, 2 salteadores. E o pior é que um na miséria ainda, precisando da misericórdia, falou assim: salva você e salva nós também aqui. Porque tem gente que é assim, tá na miséria, tá na pindaíba e ainda tá fazendo assim, ó, nos outros, pisando, tá doendo, tá sofrendo e achando que é melhor do que o outro. Salva aí, não é bonzão não? Te salva nós aqui também. Mas em contrapartida, enquanto tem gente querendo salvação momentânea, tem gente que já está olhando para a eternidade, dizendo assim: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Quem é que sabe quem Ele é? Eu não sei se você veio para esse culto esperando uma salvação momentânea, um milagre momentâneo, mas se você veio, tem para você. Mas se você está com uma visão mais ampla, macro, da eternidade, saiba que a eternidade nos espera, querido. Amém? Então, o sentimento que tem a ver agora, que precisa haver em nós, já que o véu foi rasgado, é um sentimento que Cristo teve, não é o sentimento que Satanás, Lúcifer teve. Porque qual era o sentimento que Satanás teve, que está imperando em muita gente dentro da igreja aí? Eu subirei, serei semelhante, farei melhor, estabelecerei o meu trono, serei grande, exaltado, serei igual a Ele. Não, que haja em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer assim: mas Isaac, o que eu ganho me fazendo de humilde? O que eu ganho me fazendo de pequeno? O que eu ganho quando as pessoas recebem oportunidade ou não? Isaac, o que eu ganho quando, em vez de eu fazer uma coisa que é mais chamativa, alguém me chama para limpar o banheiro da igreja? Isaac, o que eu faço se eu quero fazer uma coisa que as pessoas olham e falam assim: nossa, que belo, que bonito, e alguém me coloca para fazer uma coisa que é lá no quartinho escondido das crianças que ninguém está vendo? Saiba de uma coisa, que se houver o mesmo sentimento em você que houve em Cristo Jesus, acontecerá que você é o mesmo que houve com Cristo Jesus. E o que houve com Cristo Jesus? Porque Ele se humilhou, por isso, pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Por quê? Porque Ele se humilhou. Diga para a pessoa que está do seu lado: se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá um toque no crente que está do teu lado e diga assim: se humilha, vale a pena, se humilha, vale a pena, se humilha, vale a pena, se humilha, vale a pena. Oh, glória a Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus. Tem gente que entrou nesse culto tá dizendo assim: eu estou sendo humilhada. Que bom que você está sendo humilhada, porque Deus vai te exaltar. Estão falando de mim? Deixa falar. Fala mal, fala bem, mas fala, querido, fala, porque no tempo certo Deus nos exaltará. Aí Paulo lá na prisão manda essa, braba, né? Aí fala assim: tem mais, eu vou mandar a segunda para vocês. Eu fiquei sabendo que vocês estão muito desanimados aí. Eu que estou preso. Era para mim estar desanimado. Mas prossigam com firmeza para o alvo.
capítulo 3, verso 13 e 14. Olha o que Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, Paulo, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa que eu faço, e eu vou ensinar para vocês, essa coisa eu vou ensinar para vocês a estratégia. Quem quer aprender aqui, diga amém. Quem está se sentindo desanimado, fica com vergonha não. Quem está se sentindo desanimado, eu passei por desânimo essa semana. Quem está aqui já passou por isso, ou eu está passando. Quer o segredo? Está aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer assim: irmãos, não é que eu seja melhor não, mas quer aprender o segredo? Eu me esqueço das coisas que já passou. Diga assim comigo, porque já passou. E eu me esquecendo das coisas que para trás ficam para trás, eu avanço para aquela que está diante de mim. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim: quem sonha apenas com as coisas terrenas dessa vida é o mais miserável entre os homens. Porque tem gente, irmão, que já está numa situação espiritual que parece que a vida dele vai, depois de terminar aqui, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. É só carro, trabalho, comida, casa, banheiro, roupa, filho, esposa, marido. E aí você chega em casa, aí fala: nossa, tem que ir para o culto hoje. É um desânimo. Não é verdade. Vai esquecendo que tudo isso aqui vai ficar para trás. Mas Paulo está dizendo assim: eu prossigo para o alvo. Quando Paulo fala sobre isso para os irmãos de Filipenses, é como se Paulo estivesse lembrando das disputas lá na Grécia, que os homens corriam e davam vida, corriam no cavalo com aquele monte de lança assim, um se matava na arena, por causa do quê? R$1 milhão, nada, um raminho que vinha aqui, ó, atravessado na orelha, um manjar, uma comida só para aquele momento, gladiadores se matando, tirando a vida do outro, por causa de uma coroa corruptível. Mas Paulo está dizendo: a nossa coroa não é corruptível. Olha o que Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 7 e 8. Ele vai dizer assim: Timóteo, eu estou na prisão. O inimigo veio bater aqui na porta achando que eu estava desanimado, mas ele surpreendeu comigo. Por quê? Porque eu combati um bom combate. Eu acabei a minha carreira. E ele veio doidinho para ver se eu tinha jogado a fé no chão, no bueiro. Mas ele se deu conta que eu guardei ela. Você já guardou uma coisa tão bem guardada que nem você achou depois? É Paulo está dizendo assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei. E desde agora, a coroa da justiça já está preparada a mim, a qual o meu justo juiz dará a mim naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Jesus vem. Quem almeja por isso ainda? Quem sonha com a volta de Jesus? Então diga assim: há uma coroa me esperando. Eu preciso guardar o que eu tenho, para ninguém tomar a minha coroa. Então Paulo já manda logo essa, braba, né? Aí vai dizer assim: tem mais. Eu fiquei sabendo aí que vocês estão reclamando muito. Gente, o véu foi rasgado. O sacrifício já foi pago. Um sacrifício que vocês não davam conta de pagar. Eu estou em prisão, mas isso daqui para mim não é nada comparado ao que Jesus passou. Eu estou aqui na prisão e eu vou dizer uma coisa para vocês: regozijem-se. Verso de número 4, capítulo 4, verso de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijar. O que é regozijar, irmão? Se alegrar. A alegria do cristão jamais deve estar condicionada, irmão, às coisas passageiras. Sabe, isso aqui vai passar. Carro você compra hoje, amanhã já está batendo lata. Desvaloriza. As pessoas dizem que casa não desvaloriza, mas a casa daqui a pouco ela está com uma rachadura, assim, você tem que gastar dinheiro com ela. Sim ou não? Porque as coisas passam. E aí Paulo, na situação que ele está preso, prisioneiro, ele vai estar exortando e ajudando os irmãos que estão livres, dizendo assim: regozijem-se no Senhor. Outra vez vos digo, regozijem-se no Senhor. Irmão, que fé é essa?
intimidade é essa? Que o camarada está na prisão, apanhando, frio, passa frio, porque ele vai pedir a Timóteo assim: olha, traga minha capa, porque está frio aqui. E ele ama tanto a intimidade que ele tem com Deus, ele ama tanto saber mais sobre Deus, ele ama tanto a obra do Senhor, fazer as coisas para Deus, que ele vai dizer assim: olha, traga meus pergaminhos, eu quero estudar, eu quero continuar lendo, eu quero continuar aprendendo. Igreja, regozijem-se no Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para nós aqui: regozijem-se no Senhor. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu não sei a forma como você entrou aqui nesse último dia de campanha, mas hoje uma palavra de Deus para a tua vida é: se alegre, volte a se alegrar. Pega na mão do crente que está do teu lado, segura a mão dele e diga assim: volte a se alegrar. Eu sei que o diabo quis colocar por esse dia tristeza no teu coração, mas a palavra hoje para a tua vida é: volte a se alegrar. O diabo achou que você ia parar de cantar, parar de pregar, parar de exercer o teu ministério, achando que você ia largar e abandonar a tua fé. Só que hoje ele vai quebrar a cara, porque crentes sairão daqui dizendo: eu estou guardando a minha fé. Quem pode dar glória a Deus por isso? Levanta. Artimanha que o diabo continua colocando no meio da igreja, não só no meio da igreja, mas na humanidade em si. É uma coisa que desde essa época já tinha: ansiedade que ataca sentimentos e que coloca hoje o que nós chamamos de depressão. Os cantores e poetas de antiguidade diziam que era melancolia. Ah, estou melancólico. Hoje nós chamamos de depressão, algo sério. Já passei por isso. É uma tristeza que você fala: estou triste por quê? Você não sabe por que você está triste. Você só está triste. Por quê? Porque é excesso de ansiedade. O que é excesso de ansiedade? Preocupação com o futuro que não está no controle da tua mão. Preocupação e tristeza com as coisas que já se passaram. E Paulo está dizendo assim: deixa para trás. Prossiga para o alvo. Mas aí o diabo vai colocando isso daqui: ansiedade. Aí olha o que Pedro vai dizer na sua carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Pedro vai dizer assim para a igreja: não estejais inquietos. Tem gente que é inquieto, nunca está bom nada. Ai, não está bom isso aqui. Ai, preciso mudar de lugar. Dá um comichão, uma coceira, né? Aí, inquieto. Acabou de pintar a parede, não gostei, vou pintar de novo. Vai vir para a igreja, aí coloca um vestido e fala assim: não gostei desse vestido. Aí quando vê o guarda-roupa, não é verdade? O marido que nunca se preocupa com nada, olha para a paz, está com o tampo aberto e fala assim: o que está acontecendo aqui nessa casa? Que está tudo bagunçado. Ansiedade, inquietação. Aí Pedro, irmão, vai dizer assim: não ficais inquieto com coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações e súplicas, o que vocês precisam. Eu preciso de muita coisa, eu tenho certeza que você também precisa. Mas aí Pedro vai dizer assim: coloque elas diante do Senhor. Façam essas orações para que elas sejam conhecidas diante de Deus com orações de súplica e ação de graça. Pedro está dizendo assim: ora sabendo que você precisa e sabendo que Deus sabe que você precisa, mas além da oração já vai agradecer. Isso é fé, irmão. E aí ele vai terminar com chave de ouro dizendo assim: e a paz de Deus. Quem é que precisa da paz? Diga glória a Deus. Que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Aí você vai estar passando pela prova que nem Lázaro, assim: eu estou em paz. O carro bateu, não tem seguro, mas em paz. Estão falando de mim, estão me criticando, não sei porquê, não fiz nada para ninguém, mas eu estou em paz. Aí você vai passando pela prova, dando glória a Deus de verdade. E o diabo fica assim: como é que faz para desviar essa crente que não dá? É que você entendeu que a paz que excede todo entendimento está debaixo da mão de Deus, querido. Deus está dizendo para nós hoje aqui: vem para debaixo da asa do Pai, vem. Pedro também escreve
número 6, segunda epístola agora de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Ele vai dizer assim: olha, além de vocês se libertar de ansiedade, vocês precisam fazer uma coisa: humilhem-se debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele no seu tempo, né, no meu tempo, no seu tempo, vos exalte, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se você trouxe ansiedade, você trouxe para o lugar certo hoje aqui, é para o culto mesmo. Lance sobre os pés de Jesus hoje aqui, nesse último dia de campanha, tudo aquilo que está te incomodando aqui nesse culto hoje. Enquanto eu estou pregando, vai entregando aí do coração, vai abrindo teu coração, vai dizendo: Jesus, então eu trouxe aqui, já que é para o Senhor resolver, resolva tudo. Entregue, humilhem-se diante do Senhor, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Para a gente partir para o final, Paulo vai dizer ainda na carta aos Filipenses: gente, o véu foi rasgado, vocês estão com muito problema, mesmo depois do véu rasgado. E eu vou dizer uma outra coisa que vocês precisam fazer aqui, está atrapalhando a caminhada de vocês. Vocês precisam contentar-se com o que Deus tem feito para vocês, apesar das circunstâncias. Porque eu sei, pastora Anaí, que às vezes a gente não tem o que a gente quer, mas Deus dá o que a gente precisa. Não é verdade? E aí, olha aqui que ele vai dizer no capítulo 4, do verso 11 em diante. Agora eu quero ler. Enquanto eu leio, só escuta. Olha aqui que Paulo vai dizer isso para os irmãos de Filipenses. Paulo está na onde? Preso. Olha aqui que ele vai dizer, verso 11: não digo isso por necessidade. Olha aqui que Paulo está dizendo: porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. E aí quando você olha para ver quem é Paulo, Paulo veio de família próspera, rica, estudou na melhor faculdade da época, o pé dos melhores professores, tinha cidadania dupla, era judeu e era com cidadania romana. E ele vai dizer assim: eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância ou padecer necessidade. Mas sabe por que eu passo por isso de boa? Verso de número 19: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Por quem? Por meio de Cristo Jesus. Mas contudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim: então eu posso todas as coisas na prova? Pode passar por ela. Pode passar por ela, chorando, mas vai passar por ela. E vai fazer o quê? Como o hino foi cantado, do outro lado cantar o hino da vitória. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o maior preço já foi pago. As lutas momentâneas e passageiras que a gente passa aqui, como diz Paulo, produzirá em nós um peso eterno de glória. Diga para o crente que está do teu lado: vai valer a pena. Às vezes que você chorou calado, querida, às vezes que você chorou calado, querido, vai valer a pena. A situação que você deixou lá na tua casa essa noite vai valer a pena. Deus vai mudar o quadro da situação lá. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Essa porta de emprego que está fechada, você está precisando passar, está passando por uma luta, por um processo, sem dinheiro, Deus vai te dar um hino novo, um cântico novo na tua boca. Você vai cantar o hino da vitória. Mas passe pelo que tem que passar, mas acreditando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode passar por luta, pode passar por bênçãos, por bonança, pode passar por cima da água, pode passar no meio dela, pode passar por baixo dela, pode ser dentro do ventre o peixe, mas você vai passar por ela. Olha o que diz Colossenses, verso número 10 em diante: para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento a Deus, dando graças ao Pai que tem nos feito idôneos para participar da herança santa na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Irmão, se a gente for parar a pensar aí, aonde foi que Jesus nos encontrou, irmão? Da onde Jesus nos tirou?
Você fala, meu Deus, eu estava perdido mesmo. Não é verdade? Mas aí ele veio, nos comprou com seu sangue há mais de 2000 anos atrás. O sangue dele veio e não só nos cobriu, ele tirou o nosso pecado, nos fez herdeiros e cordeiros da sua promessa, nos prometeu uma coroa de glória, disse para nós que não nos deixaria um órfão, mas enviaria o Consolador, e ele está no nosso meio hoje, que é o Espírito Santo. E enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está agindo nesse lugar. Então o véu foi rasgado, ele disse está consumado. E quando ele disse está consumado, ele, em outras palavras, dizendo assim: o preço que você não podia pagar, eu paguei, está pago. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí, para a gente terminar, Isaías, que profetizou 500 anos antes de Cristo, acerca da sua vinda, acerca da sua morte, ressurreição. Olha o que Isaías vai dizer a respeito do nosso Deus poderoso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Levante a sua mão aí, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor, me perdoa pela pouca fé que tenho depositado em ti. Me ensina a confiar no Senhor, a entregar tudo ao Senhor, porque se o Senhor não construir a minha casa, em vão eu edifico ela. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão será eu vigiar ela. Deus, nesse dia, nesse último dia de campanha, eu entrego tudo nas suas mãos. Comece a entregar aí a tua casa, a tua família. Orabalaço e dereba. Alamanto e derebalas. Aleluia. Comece a entregar aí, faça uma oração diante de Deus aí agora. Esse é o último dia da campanha. O véu foi rasgado. O que era uma divisão entre nós e o nosso Deus, Jesus veio e tirou. Você tem livre acesso para entrar. Entra aí agora no lugar santo dos santos. Entra falando em línguas para você que é batizado. Isaac, eu não estou sentindo a línguas estranhas. Foi Deus, o Espírito Santo que te batizou. Fala em línguas aí. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esses homens e mulheres que vieram aqui nesse último dia de campanha. Pai, que o Senhor possa consolar este homem e essa mulher, que o Senhor possa entrar no lar desse homem e dessa mulher, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa abrir as prisões que estão, Deus, impedindo este homem e essa mulher de sair, ó Deus, enfrentar os problemas do dia a dia com mais ânimo, com garra, com força, lembrando da palavra que o Senhor diz a nós, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Revista a tua igreja agora, ó Deus, com a armadura da ousadia. Capacite os teus filhos aqui essa noite. Aí eu estou sentindo a presença do Espírito Santo no nosso meio. Que doce presença. Aleluia, cheia lá. Remanto que bilaraçaia. Remando que minaramalaraçui derebaia. O diabo quis colocar desânimo e tristeza em você, mas hoje Deus está te renovando. Recebe renovo de Deus aí aonde você está. Vai começar a subir um calor da planta dos pés ao alto da tua cabeça. Remando que minerebaia. Você vai sentir a sua língua querendo falar em mistério com Deus aí agora. Alamando que me assaia.
Levante uma de suas mãos aos céus com os olhos fechados. Eu profetizo sobre ti, sobre a tua casa, toda sorte de bênção. Eu profetizo sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Eu profetizo sobre a tua vida emocional, um renovar de Deus. Eu profetizo que esses véus aí que estão tampando a sua visão está sendo aberto agora. Eu profetizo que as vendas de seus olhos estão caindo. Para quem só encontrava problema, dificuldade, Deus está dando uma solução aqui essa noite. Quem entrou aqui nessa noite pedindo de Deus uma resposta, eu estou profetizando que o véu está sendo rasgado essa noite espiritualmente de seus olhos. E você contemplará o milagre da parte de Deus. Comece a profetizar aí sobre a tua casa. Comece a profetizar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé. Vire agora as suas mãos em direção à tua casa. Onde você acha que é a tua casa aí? Vire a tua mão agora em posição ao teu lar, em posição ao teu bairro, à tua vizinhança. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus vai fazer algo novo. A profetizar como profeta que Deus chamou para ser nessa manto que minarabaia. Comece a profetizar na tua casa, na tua família. Comece a profetizar no teu lar. Vai, abre a tua boca aí onde você estiver agora. Vai. Profetiza. 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 Toda barreira está caindo por terra hoje. Deus vai salvar membros da tua casa. Deus vai salvar membros da tua família. Eu profetizo que o vício do alcoolismo está caindo por terra hoje. Eu profetizo que todo vício está caindo por terra hoje. Haverá salvação. Haverá salvação. Quem crê? 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 Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Quem chemanto, kevidara, xerimicala, perabra, cheia, abacando, rabaia. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aplaudir ao Senhor, glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Quero agradecer a noite tão abençoada que o Espírito Santo nos concede essa noite. Quero agradecer por esse convite. Quero agradecer pela vida dos irmãos que vieram até esse último dia de campanha. Vocês são vitoriosos. Não deixe ninguém dizer o contrário. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos garante a vitória. Que Deus possa abençoar a vida dos pastores. Pastor, que Deus abençoe a sua vida, a vida da pastora Naí também. Deus abençoe a vida de todos os obreiros. Meu amigo, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Quer cantar? Vem cantar. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero ser grato ao Senhor por essa rica oportunidade. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Recebe o Senhor com uma forte salva de palmas. Oh, glória!